Foi, vó. Vai, já foi. Olá, criançada! Graças a Deus, que estamos aqui mais uma vez para mais uma aula dos nossos juniores de Cristo. Hoje nós vamos falar a última aula desse trimestre, que diz Igreja, a Casa de Deus. Vamos iniciar cantando uma musiquinha para o Senhor Jesus. Primeiro, vamos fazer uma oração, Faz bastante tempo que nós nos encontramos, na nossa igreja, por causa dessa epidemia. Mas estamos felizes porque estamos mais uma vez reunidos aqui, na presença de Deus, para nós adorar ao Senhor com mais uma aula da classe Rosa de Saron, de Nazaré. Convido todas as crianças, chame a mamãe, o papai, o vovô, a titia, os amiguinhos para participar conosco dessa aula. E Deus vai abençoar cada um de nós nesse dia, Vamos cantar essa musiquinha que fala as minhas mãos pequeninas, Diz assim, ó. As minhas mãos tão pequeninas, eis-me Jesus a trabalhar. E os meus ouvidos bem atento estão Jesus a escutar. Eis-me aqui, ó Jesus, nessa idade tão mimosa, junto a ti, ó Jesus, para andar na luz. E os meus olhos bem abertos querem a Bíblia escutar. E os meus pés tão pequeninos querem no teu caminho andar. E os meus olhos bem abertos querem Jesus te escutar. Eis-me aqui, ó Jesus, mesmo sendo uma criança, junto a ti, ó Jesus, para andar na luz. Graças a Deus, que estamos aqui longe da nossa igreja, porque não podemos estar lá, Mas sabemos que Jesus está juntinho de nós. A cada momento, nós falamos para o Senhor, Eis-me aqui, ó Jesus, Eis-me aqui, mesmo sendo uma criança. Não deixamos de louvar ao Senhor. E tem um versículo nosso que é um versículo tema, João 13,16, que nós não podemos de falar nenhuma aula. Eu gosto de sempre estar falando com as crianças esse versículo que diz assim, ó. Porque Deus amou tanto o mundo, Porque Deus tanto, vamos repetir. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13,16. Maravilhoso esse versículo, Nós não podemos deixar de esquecer esse versículo. Nós não podemos deixar esse versículo de lado na nossa vida, Porque se estamos aqui hoje, é porque Deus nos amou, Amou tanto esse mundo que deu o seu Filho unigênito. Olha, crianças, hoje nós vamos falar dos juniores de Cristo. Então, olha, nós estudamos esse trimestre sobre Igreja, a Casa de Deus. Nós estudamos, meus amiguinhos, que a igreja, a Casa de Deus, é de comunhão. Nós estudamos também que a igreja é uma casa de oração. Estudamos que ela é um lugar de adoração a Deus. É um lugar onde aprendemos a palavra, E também é um lugar onde Deus fala
Deus fala conosco, né? Ali na igreja, através da sua palavra. É um lugar onde Deus concede dons. Aprendemos também que a igreja é um lugar onde se fala a verdade, que é um lugar de abrigo, um lugar onde Deus cura, é um lugar de muita alegria, é um lugar, é uma casa de fazer discípulos. E hoje nós vamos aprender que nós, a igreja, somos a casa de Deus. Vocês viram que maravilha? Aprendemos bastante coisa, que é o lugar que os irmãos se reúnem, né? É um lugar que Deus fala, várias coisas nós aprendemos durante esse trimestre. Hoje, a última lição diz que a igreja, que nós somos a igreja. E é maravilhoso saber isso, né? Porque já pensou que seria de nós se nós não fôssemos a casa de Deus? Então a nossa lição de hoje diz assim: nós somos a casa de Deus. Eu vou ler aqui no livro de 1 Coríntios 3, somente um versículo 16, aqui na nossa Bíblia. Olha, quem tiver Bíblia, pega aí, tá? Pega a sua Bíblia. Olha, pede para a mamãe pegar a Bíblia, o papai. Que está escrito assim, 1 Coríntios 3:16. Diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vou repetir mais uma vez, tá? Não sabeis que sois o Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que versículo lindo, né? Maravilhoso nós saber isso, né? Que somos a casa de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Olha, eu tenho uma musiquinha aqui, ó, para cantar, que fala assim, ó: meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, devo a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, devo a ele agradar. Olha que maravilha nós saber, né? Que o nosso corpo é a casa de Deus. O nosso memorizando de hoje diz assim, olha: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Olha, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é um templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6:16, que eu acabei de ler também na nossa Bíblia, que nós acabamos de ler, né? Então, olha só, estamos nós na última aula, né, de trimestre, como eu já falei para vocês, e é momento de refletir sobre tudo que estudamos durante esse período, né? Então, veja só, hoje nós vamos falar a respeito da casa de Deus, que é a igreja, o lugar que foi separado para o povo de Deus se reunir e adorá-lo, aprender a Escritura Sagrada. Olha, é lugar de manter comunhão com os irmãos e tudo mais que vimos. Mas a lição de hoje é uma casa viva. Como diz o nosso título da lição, somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Olha, o apóstolo para nós, ó, escreveu para os irmãos em Coríntios e para nós também, dizendo que eles eram casa de Deus, ó. Toda casa tem um alicerce, né? Hoje nós vamos falar sobre uma casa, ó, uma casa viva. Vocês estão vendo aqui, esse menininho está representando a casa de Deus. E todos nós representamos também a casa de Deus, uma casa viva. E toda casa precisa, quando ela vai ser construída, de um alicerce, não é verdade? Ela precisa de um alicerce porque ela vai ser ter uma base boa, tem que ter embaixo.
para que ela possa ser uma casa resistente, que possa aguentar, né, muito peso em cima dela, né, daquele alicerce. Então, uma casa precisa ser bem construída, né, material resistente, na verdade, de qualidade, porque haverá um dia que essa casa será avaliada. Se o material for ruim, a casa será reprovada. Olha só, como será que tá, né, a nossa casa espiritual, né? Como diz aquele hino, né, que fala: a minha casa espiritual, que é edificada, né, sobre a rocha. Olha, ela nunca se abala, mas ela permanece firme para sempre. Mas a casa que foi construída na areia, o vento, quando vem o vendaval, ela se desaba. Então, nossa casa precisa ser bem construída sobre a rocha, bem firme no Senhor Jesus. Olha, Paulo estava querendo dizer aos coríntios que nós somos a casa de Deus e podemos escolher o material para a construção. Olha o perigo, né? Nós temos que vigiar bastante, porque é nós que vamos escolher o material para a nossa casa espiritual. Olha só, no meio, como assim? Pelas nossas ações, né? Tudo que nós fazemos, como é que nós estamos servindo a Deus? Será que nós estamos servindo a Deus com alegria? Como é que o Senhor manda nós apresentar a Ele? Olha, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Então, olha só, nós devemos de construir, edificar a nossa casa com um bom procedimento, né? Com uma boa ação, servindo a Deus com alegria, fazendo tudo que o Senhor Jesus pede para nós. Como ele pede, com muita atenção, orando, né? Pedindo para ele, como que eu faço, Senhor? Como eu poderei prosseguir, né? E esse material também pode ser um material pode ser um material entendido como resultado do que representamos com os nossos dons e talentos. Qual será o dom, o talento que o Senhor Jesus tem te dado? Você tem feito uso desse talento, desse dom? Você tem granjeado? Você tem procurado esses dons com zelo? Né? A Bíblia diz, né? Qual seja o seu dom, né? Nós temos que procurar com zelo, sempre estar cuidando do dom que o Senhor Jesus nos deu, com muito amor e carinho, né? Por exemplo, quando seus responsáveis convidam para ir à escola dominical, quando a mamãe chama de manhãzinha, né? O que você faz? Muitas crianças dizem, eu não vou hoje não, está muito frio. Será que o Senhor Jesus fica alegre conosco? Nesses momentos nós estamos de férias, né? O Senhor Jesus deu uma férias para nós, pela pandemia que está. Nós estamos tudo em casa. Mas quando chegar voltar tudo novamente, os cultos, as escolas dominicais, como será que nós vamos estar se apresentando, né? Diante do Senhor Jesus. Olha, vamos ter cuidado, né? Por qualquer deslize nós poderemos perder, né? Aquilo que o Senhor Jesus preparou para nós. Quando um coleguinha da escola pede ajuda para fazer a lição, né? Me ajuda, não estou conseguindo. Você me ajuda, Mariane, fazer a minha tarefa? O que você diz, Mariane? Ela ajuda. É isso que o Senhor quer de nós, né? Quando o seu vizinho pede um brinquedo emprestado, você empresta. Ou o seu coleguinha. É isso que Jesus quer, né? Como é que nós estamos construindo a nossa casa, né? E além disso, você tem respeitado os adultos? Quando é chamada a atenção, tem criança que não gosta de ser chamada a atenção, né? Fica isso, é só eu que faço coisa errada? Só dá eu, agora é só eu, né? E começa a reclamar, não quer obedecer às pessoas de idade, né? Os superiores, né? E quando o pastor chama a atenção, não, eu preciso conversar com você, isso não está certo. Como é que você se comporta?
Olha, vamos ter cuidado, né? E a oração, estar sempre atento, né? Sempre orando, lendo a palavra de Deus, obedecendo, né? A Escritura, como Jesus pede para nós, que nós temos que ser obedientes à sua palavra, né? Que é o caminho que nos ensina, que nos leva para o céu. A Bíblia é o mapa que nos dirige para o céu, que nos ensina esse caminho maravilhoso, né? Então, veja só, tudo isso é um alicerce para a nossa vida, né? Sentir a necessidade. Olha só, tem tratado bem as pessoas que fazem algum mal a você? Isso é difícil, né? Você tem perdoado? Aqueles que falam assim, que fala mal de você, que faz um mal para você. Como é? É difícil, né? Mas a palavra de Deus nos ensina ali na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Como é que você tem se comportado diante dessa situação em juniores de Cristo? Olha, o Senhor Jesus, Ele está olhando tudo isso na nossa vida. Ele está olhando para nós. Ele está preocupado conosco a todo momento, né? Como disse o versículo ali primeiro que nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O Senhor Jesus, Deus, Ele nos ama tanto, que Ele mandou Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, né? Então, qual tem sido a sua reação diante de tudo isso? São estas coisas e outras atitudes, nossa, é que Deus está observando cada dia na nossa vida. São muitas, né? Que não dá nem para falar tudo aqui. E por fim, podemos escolher o tipo de casa que desejamos ser. Uma casa limpa, né? Nós temos que ser uma casa limpa, então nós temos que escolher coisas boas, nós temos que escolher para a nossa vida. Senão, a nossa casa vai ser uma casa suja, abandonada. Vocês já entraram numa casa abandonada? É triste, né? Quando a gente entra numa casa abandonada. Vê tanta coisa errada, tanta sujeira, tudo maltratado, os móveis. Então, mesma coisa é nós temos que ser uma casa limpa. Uma casa que só tem coisas boas. Temos que pedir ao Senhor material para a nossa construção espiritual, né? Para essa casa, um alicerce bom, uma estrutura boa para a nossa casa. Olha só. Uma casa egoísta, desarrumada e mal cuidada, é claro que nós não queremos ser, né? Nós não podemos ser uma casa egoísta que só pensa em nós e não nos nossos amiguinhos e nas outras pessoas. Olha só, Deus, Ele está olhando para nós a cada momento, pois Deus está morando em nós. É algo maravilhoso, Ele merece morar muito bem, não é verdade? Se nós somos templo, como diz o nosso versículo, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, o Espírito Santo habita em nós. Então nós precisamos cuidar bem dessa casa, né? Com as nossas atitudes que tomamos, né, perante ao Senhor, porque o Senhor, Ele não se agrada de coisas má, né? De uma criança má, mal criada, que não quer obedecer os seus pais, né? Olha só, o Senhor Jesus, Ele cuida de nós a cada momento, Ele está sempre conosco. E quando nós aceitamos a Jesus, recebemos Jesus como nosso Salvador, Ele já vem morar em nosso coração. E Ele habita em nós. O Espírito Santo já vem cuidar de nós, entra, Ele bate na porta, né? Jesus, Ele não invade. Ele não chega invadindo a casa, mas Ele diz, se ouvirdes a minha voz, e o Senhor bate, se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei com ele morada, farei nele morada. Mas se fechar a porta do coração, ele não entra, porque ele não invade. E quando ele entra no nosso coração, quando nós abrimos a porta, o Espírito Santo já vem morar
fazer morada em nós. Por isso que Ele gosta de uma casa limpa, né? O nosso coração tem que ser limpinho, né? Precisa ter só coisas boas que agrada a Deus, né? Que agrada ao Senhor Jesus, para que Ele possa morar conosco para sempre e encontre bastante na nossa casa. Igual aquela musiquinha que fala, né? Alguém me bate a porta, né? É o mal querendo um lugarzinho, né? Que fala toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 deseja entrar. Querendo a casa toda, sim, Senhor, ó, venha em me morar. É Jesus, querendo a casa toda, sim, Senhor, ó, venha em me morar. Sim, Senhor, ó, venha em me morar. Mas para o Senhor Jesus vir morar nessa casa, nós tem que estar tudo arrumadinho, né? Tudo do jeito que Ele gosta. Como é que nós vamos ter uma casa do jeito que o Papai do Céu gosta? Hein, juniores? Olha, observando a palavra dele, né? E deixando essa casa sempre limpinha, obedecendo todos os mandamentos que Ele nos pede. Aí Ele irá morar em nosso coração. Ele vai ficar muito feliz com essa moradia, né? Que é o nosso coraçãozinho, que nós temos que estar com ele sempre limpinho, né? Sempre pronto para o Senhor Jesus morar. Aqui na nossa revista fala também, né? Sobre que nós aprendemos uns dias atrás, que a nossa casa é um lugar de comunhão com Deus, né? E com os irmãos. Olha só, que coisa maravilhosa. Nós sabermos, né, que a nossa casa é um lugar de comunhão, de adoração. Mas o mais importante é saber que a casa é viva. É uma casa que anda, que fala, que escuta, que é o nosso templo, né, o nosso corpo, que é a casa de Deus. É maravilhoso saber que nós somos casa de Deus. Cuidar bem dessa casa de Deus, né? Que Ele habita, porque Ele habita em nós. E é maravilhoso Jesus como dono da nossa casa, né? Como dono dessa casa que anda, que fala, que faz todas as coisas que Ele nos ensinou, né? E que nós possamos guardar, né? Cada momento essa palavra. Estudamos várias coisas nesse trimestre, mas o mais importante... Vamos cantar mais uma vez essa musiquinha que fala: meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, devo a Ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, devo a Ele agradar. Amém. Nós sabemos que o nosso corpo é a casa de Deus e Ele veio morar em nosso coração. Quem quiser assistir esse vídeo, entre em contato, né, com o nosso Face, que está sendo ao vivo. E aqui eu tenho uma atividade para nós fazer.
durante o trimestre nós não fizemos atividade, né? As revistas estão do jeito que a gente recebeu por causa dessa epidemia. Nunca mais teve aula escola dominical. E foram 3 meses, né? 3 meses de afastamento, né? De tudo. Mas hoje, né? Nós estamos sabendo que nós somos casa de Deus. O Senhor Jesus nunca nos deixou só. Ele esteve sempre conosco. Não importa o que aconteceu conosco, né? Aconteceu coisas tristes, né? Muitos foram para a eternidade da nossa família, né? Olha, mas nós sabemos que um dia nós vamos se encontrar lá no céu. Em 2 meses nós perdemos 3 parentes, bem chegados, né? O mais dolorido foi o último. Mas nós sabemos e temos certeza que nós somos casa de Deus e que um dia nos encontraremos lá no céu, né? Estaremos sempre juntos, porque o Senhor Jesus, esse ano é ano de colheita. E muitos, até o fim do ano, ainda tem muitos que vão para a eternidade, né? E se chegar o nosso dia, olha, crianças, nós temos que estar com o nosso coraçãozinho, como diz, com a nossa casa viva, bem limpinha, né? Abandonada e nem suja, como diz a palavra, né? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não esqueçam isso. Tá bom? Que o Espírito Santo possa sempre estar morando e habitando no nosso coração. Então agora, vamos aqui na nossa atividade. Teve uns dias que nós não tivemos condição, né, de ministrar aula para vocês. Então teve algumas lições que vocês ainda não fizeram. Mas assim que voltar, tudo ao normal, nós estaremos entregando para vocês as revistinhas. Aí vocês vão fazer as atividades em casa. Então, olha só. Aqui diz assim: leia 1 Coríntios 6:19 e complete a frase abaixo. E procure as palavras que você completou. E vai ficar assim a resposta. O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Fala assim, o exercício 2 fala: use as palavras do quadro para responder as perguntas. As palavras é reprovada, qualidade e alicerce. O que Paulo disse que precisa estar fortificado para sustentar a casa? O alicerce, né? Como nós estudamos. E ainda diz assim, que tipo de material Paulo nos orienta a usar um material de qualidade. Não pode ser qualquer material, não, né? Tem que ser um material especial, um material de qualidade. O que acontecerá com a casa que for com material ruim? Será reprovada, né? E nós, juniores, nós não podemos ser reprovados, né? Por Jesus. Nós temos que ser uma casa viva, que anda, que fala, que escuta, né? Mas que também é aprovada por Deus. E aqui está escrito assim, o versículo, atividade número 3. Elimine para diz o texto abaixo. E eliminando os números, o texto fica assim, olha. O Espírito de Deus vive em vocês. Então, crianças, vamos considerar essa palavra, né? E saber que o Espírito de Deus vive em nós. Então vamos cuidar bem da nossa casa espiritual, para que ele nunca vá embora, né? Porque o adversário, ele luta, né? Para roubar essa alegria do nosso coração, de nós sermos casa viva. Ele tem raiva, ele tem ódio, né? Ele quer destruir essa casa. Mas Jesus, ele está nos guardando a cada momento. E tem nos protegido até hoje. E que Deus possa abençoar cada um dos nossos juniores de Cristo. Que possa sempre continuar sendo uma casa viva, né? E sempre estar
com Jesus, o Espírito Santo no seu coração, sempre fazendo a vontade dele, obedecendo, né? Tudo que ele pedir para fazer, façam conforme o mandado do Senhor, né? Mas como, tia, que eu vou saber? Através da palavra de Deus e da oração, né? Conversando com Deus, ele vai falar para você o que é para você fazer para ter sempre uma casa viva, uma casa limpa e que o Espírito Santo nunca deixe de reinar em nosso coração. Assim eu agradeço a cada um de vocês, né, que estão participando e que possam guardar essa palavra em nosso coração, né? E eu quero também agora fazer uma oração, né, com vocês para finalizar. Senhor Jesus, te agradecemos por esses momentos que passamos aqui com a nossa classe Juniores de Cristo e as demais pessoas que estão nos ouvindo. Quero pedir uma bênção especial, Senhor, para cada um dos nossos alunos e também para cada família. Jesus, para os nossos hospitais, os nossos médicos, os assistentes, para a área da saúde. Senhor, para todos aqueles que perderam familiares, Senhor, consola cada coração, porque é uma dor que só o Senhor pode apagar. Só o Senhor pode ajudar-nos a suportar. Jesus, aqueles que estão lá no leito também, abençoa aquelas pessoas que estão sofrendo no leito. Abençoa o nosso Brasil. Repreende essa epidemia, Senhor, do nosso meio. Abençoa os irmãos que já saíram, né, que venceram essa Covid. A irmã Crandina, te agradecemos por ela já estar de altas. Abençoa o Eudes, Senhor. Abençoa aquela família. Abençoa todos os nossos pastores. Todas as nossas igrejas do mundo inteiro, Senhor. Ó Jesus, apresentamos o nosso Brasil nas suas mãos. Nos abençoe, abençoa as nossas familiares. Cada um da nossa família o Senhor conhece. E o Senhor, meu Deus, entregamos tudo para Ti. Nesse dia tão maravilhoso, entregamos esta aula, Senhor. Essa aula maravilhosa, que possa falar, Senhor, em cada coração. Que possa tocar no profundo, Jesus. Ajuda que essas criancinhas possam ouvir e entender, Senhor, a Tua palavra. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Eu vou cantar uma musiquinha para temos muitas pessoas, né? Então, essa musiquinha fala assim, que no dia da grande glória, havemos de ir encontrar lá no céu. Eu gosto muito dessa musiquinha, para finalizar. No dia da grande glória, havemos de ir cantar lá no céu um hino além do Jordão. Que belo será, que alegria, que bom, se tu chegares primeiro que eu, ó, dizes que eu também chego lá. Ó, havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrar-nos, que alegria será. Amém. Que Deus possa abençoar cada um nesse dia. Tá bom? Então, adeus.